Fala galera, beleza? Galera, mais uma vez aqui no nosso canal, trazendo aí vídeos com conteúdos interessantes para vocês aí. E o vídeo de hoje vamos continuar aí dando sequência numa série de vídeos que fala sobre relacionamento do profissional e do cliente, beleza? Para você que é novo aí no canal aí, ó, se inscreva, curta, compartilhe, comente aí, dê um seu joinha no vídeo, tranquilo? E aí, esse vídeo de hoje, pessoal, trata de um assunto, porque eu lancei, né, no canal alguns vídeos falando sobre profissional e cliente desse relacionamento. E sempre me questionam, me perguntam assim, beleza, aonde então eu vou achar esse cliente? Então o tema do vídeo hoje é onde encontrar o meu cliente. Por quê? Muitas vezes o profissional ele questiona isso, olha, o cliente eu não consigo fechar esse orçamento com ele devido ao meu concorrente ele fazer um preço mais barato, ele ter um diferencial e o profissional muitas vezes não consegue fechar o orçamento. Então, né, eu vi a necessidade de trazer um vídeo onde aborde isso, aonde eu vou encontrar o meu cliente, porque pode ser, e na maioria das vezes é isso que acontece, o seu cliente ele pode estar onde você não está. Olha só que frase assim um pouco complexa, né? Você precisa identificar o seguinte, aonde está o seu cliente? Como que você identifica? Como que você vai atrás? Como que você vai buscar esse cliente para que você consiga fechar aí os seus orçamentos, contratos e tudo mais? Então, olha só, nós da área da refrigeração, a gente às vezes peca muito nesse quesito. Como que eu vou identificar qual cliente que eu preciso, qual cliente que eu tenho que ter na minha base? Então, olha só, a primeira coisa que você deve fazer, que é o que sempre me perguntam, o que eu devo fazer então para encontrar esse cliente? A primeira coisa você deve estabelecer o seguinte, qual o perfil do cliente que eu quero trabalhar para ele? Bom, escrevam isso aí, coloquem essa pergunta. Qual o perfil do cliente que eu quero trabalhar para ele? Porque quando você estabelece esse perfil, quando você tem já a visão de qual o perfil do cliente, aí você consegue identificar aonde esse cliente está, aonde você vai para buscar esse cliente. E aí com isso você pode falar, então resolvi meus problemas? Não, você começa a ter aí uma série de fatores para trabalhar para poder ter esse cliente na sua base. Não é só você identificar onde ele está. Então, o ponto-chave é, eu estabeleci o perfil de cliente que eu quero trabalhar para ele, então agora eu já sei aonde eu tenho que ir para encontrar esse cliente, porque eu sei onde ele está. Então, olha só, o título do vídeo é aonde encontrar o meu cliente. Então, eu não consigo encontrar o meu cliente se eu não estabelecer qual que é o perfil deste cliente. Então, eu estabelecendo o perfil, eu consigo determinar onde esse cliente está para mim poder ir alcançá-lo. Então, olha aqui. Vamos lá. Quando eu estabeleci o perfil, eu determinei onde é que o meu cliente está, eu preciso começar a fazer uma autoavaliação, não só minha, mas da minha empresa e de tudo mais. Será que eu tenho estrutura para atender esse perfil de cliente que eu selecionei? E não é só estrutura ferramental e tudo mais, não. É estrutura pessoal, estrutura profissional. Por quê? Porque senão o que vai acontecer? Eu vou ser só mais um que vou chegar lá no meu cliente, eu vou ser só mais um que vai chegar ali para ofertar algo que muita gente vai, mas eu preciso ter o diferencial, eu preciso estruturar. E esse tipo de cliente, eu preciso analisar o seu perfil por completo para saber qual a necessidade dele, para mim estar ali pronto para atender, para oferecer o que ele precisa com um alto padrão de qualidade, garantindo para ele a satisfação. Então isso é muito importante, porque muitas vezes quando você não consegue fechar esse contrato, não consegue acertar o orçamento, não é culpa só da concorrência, não é culpa só do cliente, você tem uma parcela muito grande de culpa, por isso você não estabelece esse tipo de questionamento. Será que eu tenho estrutura para atender esse cliente? Será que eu estou preparado para chegar lá e oferecer para ele o que ele precisa? Precisamos focar muito nisso. Então, assim, eu vou estruturar-me primeiro, né, porque eu já estabeleci o perfil, eu já estabeleci onde o meu cliente está e agora eu tenho que ter estrutura, né, para que eu possa atendê-lo. Eu vou me qualificar, eu vou investir na minha apresentação, eu vou investir em ferramentas, eu vou investir em conhecimento,
Feito isso, eu vou começar, né, a estabelecer como que eu chegarei nesse cliente, quais são os planos, os objetivos, as estratégias, qual caminho eu devo trilhar até chegar nesse cliente, para mostrar para ele que eu tenho capacidade, que eu sou um profissional competente para chegar ali e fazer o serviço, realizar o serviço que ele precisa, com toda a garantia, deixando para ele a satisfação, que é o que a maioria dos clientes buscam hoje. Jorge, mas por que maioria dos clientes? Porque existe sim aquela massa de cliente que busca preço. E aí eu te pergunto mais uma vez, você quer trabalhar para esse tipo de cliente? Sim. Então, é um caso à parte. O que eu preciso entender dentro do título desse vídeo é qual o meu perfil de cliente. Aí eu determino onde encontrar esse cliente, que ele vai estar ali. E o próximo passo é me estruturar para que eu atenda esse cliente, para que eu entregue para esse cliente o que ele precisa. Então, muitas vezes o profissional ele peca nesse último quesito. Ele não se estrutura, ele não tem condições estrutural, tanto em ferramentas, quanto em argumentos, em apresentação, para chegar para esse cliente e transmitir confiança no momento em que o cliente solicita esse serviço dele. Então, olha só, depois de feito tudo isso, eu escolhendo essas estratégias, aí eu vou traçar plano de ação, porque olha só, quando eu começo a estudar um cliente, vamos dizer que eu pego um cliente de um condomínio fechado de alto padrão, e aí eu vou lá apresentar para esse cliente uma proposta de execução de serviço. Ele vai de antemão exigir de mim o quê? Referências. Será que eu tenho referências para entregar para esse cliente concretas de serviços já executados? Então eu preciso me preparar. Será que eu vou chegar frente a frente com esse cliente e conversar com ele, ter um diálogo com ele a nível, né, em português bem falado, porque às vezes são clientes que são criteriosos nisso. Eu vou chegar com aparência boa, bem vestida, eu vou chegar num carro melhor, eu não vou chegar com ferramentas todas velhas, enferrujadas, e chegar lá todo sujo, porque aí o cliente, quando eu vou trabalhar com cliente de alto padrão, ele analisa tudo isso. O cliente não vai comprar um equipamento caro e colocar na mão de uma pessoa que ele não sente confiança. Ele pensa, se esse profissional danificar esse equipamento, ele não tem condições financeiras de arcar com o meu prejuízo. Quem ficar no prejuízo vai ser o cliente. Então, até isso você tem que analisar. Então, muitas vezes, quando você, profissional, questiona se o seu cliente não está fechando o contrato, não está fechando o orçamento com você, e você coloca a culpa na concorrência, coloca a culpa no cliente, será que você cumpre todos esses requisitos citados aqui no vídeo? Será que você está investindo em você antes de ir investir no cliente? Precisamos ficar muito atento a isso, porque senão o cliente, se ele não sentir confiança, se ele não sentir ali um respaldo no profissional, ele vai procurar quem transmita isso para ele. Eu já vi muitas vezes orçamentos com valores muito acima, tirando fora da concorrência orçamentos com valor abaixo. Por quê? Porque a empresa que chegou ali com preço inferior, ela não transmitiu segurança para o cliente. Então, temos sim hoje no mercado vários tipos de clientes que procuram preço, mas os clientes que realmente são aqueles clientes fiéis, eles buscam qualidade, e a qualidade ele busca também junto com ela a segurança, a certeza de entrega do serviço solicitado. Então tudo isso a gente precisa levar em consideração, não é somente ficar culpando, olha, o meu concorrente ali está fazendo mais barato, que ele faça mais barato, mas que você entenda o seu valor, que você invista em você, para você mostrar para o seu concorrente que você está acima dele, que você está um nível acima, 2, 3, não sei como, mas não comece a se nivelar por baixo, se igualando àquele profissional que você não concorda com o estilo de trabalho dele. Precisamos começar a focar nisso, deixar de preocupar o porquê que o meu concorrente cobra barato.
Precisamos começar a focar assim, o meu valor, ele é mais agregado devido a todo o investimento que eu tenho em mim. E se você focar nisso, você for atrás do seu cliente potencial, investir nele, mostrar para ele o porquê que você tem esse valor diferenciado, com certeza você irá fazer serviço sim. E uma coisa que é interessante, às vezes você irá fazer bem menos serviços do que o seu concorrente e a sua margem de lucro será muito maior. Ou seja, você trabalhará menos, o valor da sua hora de trabalho será muito maior e com isso o seu lucro será maior. Por quê? Porque a chance de retorno é menor por dois motivos. Você trabalhará para menos clientes, primeiro ponto. Segundo, você fará um serviço com mais tempo, um serviço mais bem realizado, e isso você quase que extingue a chance de retorno. Nessa hora, o que você faz? Você gera valor, você traz esse cliente para o seu lado com o quê? Confiança, que é o que muitos clientes hoje procuram. A maioria dos clientes, quando eu sento para conversar, ele não dá credibilidade por profissional devido a várias frustrações com outros profissionais não qualificados que passaram ali. Profissionais esses que só queriam ali pegar o dinheiro no momento. Ele não preocupava em entregar para o cliente, porque tem que ser uma via de mão dupla. Você está ali sim pelo dinheiro, só porque você precisa entender que esse dinheiro vindo para você tem que ser resultado de um trabalho bem executado, de um serviço bem executado, para garantir a satisfação do cliente, porque ele está pagando para isso. E você tem o retorno financeiro devido ao investimento no seu conhecimento, na qualidade do seu serviço, e você entrega isso para o seu cliente. Então, hoje, o que está faltando muito aí é as pessoas entenderem isso. Eu tenho clientes, sim, que procuram preço. E esse cara que procura preço, ele não é focado na qualidade, mas você pode ficar tranquilo que lá na frente ele vai ser um cliente seu, porque vai chegar um determinado momento que a qualidade ela vai ser cobrada. Como assim, Jorge, vai ser cobrada? Porque chega um determinado tempo que o cara cansa de pagar pessoas que só vão ali, resolve o problema momentaneamente e leva o dinheiro dele embora. Daqui a uns dias, o problema de uma forma até mais grave vai estar de volta no equipamento dele. Então, hoje em dia, é muito comum acontecer de eu sentar com o cliente e o cliente estar insatisfeito com pessoas que chegaram até ele somente pelo dinheiro. Quando você mostra para o cliente, você demonstra para ele que você é autoridade ali em cima do assunto, você tem conhecimento, você passa para ele uma segurança, nesse exato momento, esse cliente ele deposita essa confiança em você para que você possa executar o serviço. Isso acontece rotineiramente, quando eu sento para conversar com clientes. Só que o que anda acontecendo hoje é porque muitas empresas, muitos profissionais, ele deixa de investir preocupado com o concorrente que está cobrando menos. E aí, com isso, ele baixa o nível, ou seja, ele se nivela por baixo. Isso não pode acontecer. Então, olha, uma coisa muito interessante lembra que lá no começo do vídeo eu falei para você escolher o perfil, determinar onde é que seu cliente está. Aí vem uma fase que eu falei, olha, aí você tem que investir em você. Como, Jorge, que eu invisto em mim para me preparar para o cliente? Você vai estudar esse cliente e você vai estudar o que ele precisa, você vai estudar qual tipo de equipamento mais tradicional que ele tem. E aí nisso, você estudando o seu cliente como um todo, quando você chegar para falar com ele, você vai ter sim argumentos para tratar para ele, para mostrar para ele como você tem autoridade sobre o que você está falando para ele. O problema é que hoje, muitas vezes, você chega no cliente e ele já está numa insatisfação muito grande com os profissionais de área. Ele está já machucado com outros profissionais que chegaram ali e não fizeram o serviço devido para ele. Sabe o que acontece? Ele vai olhar para você, se você não tiver o diferencial, não tratá-lo de uma maneira diferente, ele vai achar que você só é mais um. E é isso que nós precisamos quebrar nesse tipo de cliente. Eu não sou mais um. Você hoje está contratando um profissional gabaritado, capacitado, com conhecimento, com propriedade para resolver o seu problema da maneira correta, sanar. Não é só resolver, sanar
qualquer tipo de problema. E isso, o que acontece? Na maioria das vezes o profissional ele está sobrecarregado de serviço, ele está com a agenda lotada e ele quer sair dali porque ele já tem 3, 4 clientes esperando e ele deixa muitas vezes um cliente potencial passar despercebido. Então você precisa estudar o seu cliente, anota ali. Depois você começa a analisar o caso dele, verifica, dá um retorno, faz um pós-venda, pede um feedback desse atendimento, mostra para o cliente que você tirou tempo para ele, que você investiu ali o seu tempo, mesmo depois do atendimento, para saber como que está a satisfação dele. A maioria dos profissionais não faz isso. O profissional vai lá, faz o serviço, daqui, sei lá, 120, 160, 180 dias, perdão, ele manda uma mensagem para o cliente, tá na hora de fazer o serviço de novo. Não é bem assim, sabe? Crie um relacionamento com o cliente, porque quando eu falo para você estudar o seu cliente, aí você vai, nessa hora, estabelecer como que você vai comportar diante do cliente, perdão. Porque muitas vezes o profissional chega frente a frente com o cliente, ele quer falar palavras bonitas, termos técnicos e enfeitar demais, e o que o cliente quer ali é algo claro, ele quer clareza na explicação. Você chegar para o cliente e falar, olha, aqui não funciona. Por quê? Porque o seu equipamento ele tem uma baixa capacidade para a quantidade de calor a ser retirada aqui do ambiente. Olha, aqui não funciona porque a sua instalação elétrica ela não suporta a potência desse equipamento. Então, você ser claro com o cliente, não começar a falar, olha, atenção, não precisa, o cliente não tem interesse, a não ser que ele seja um profissional voltado para a área, você vai falar no linguajar técnico e ele vai entender sim, mas se ele não for, você só vai complicar, dificultar a vida do seu cliente e muitas vezes criar uma barreira entre você e ele. E você tendo clareza, você demonstrando para ele de maneira simples, objetiva, o que vai acontecer? Ele entende, você transmite a mensagem para ele e nessa hora, mais uma vez, eu volto lá na tecla. Você gera confiança, o cliente passa a confiar em você, porque você não distorceu nada, você foi claro, você explanou para ele quais foram os pontos que precisa ser melhorado, o que tem que ser corrigido. Temos que ter este cuidado, e aí é onde entra aquele fator que eu sempre bato na tecla nos vídeos. Estude profissional. Não é só estudar nada relacionado igual, nós estamos tratando de refrigeração, eu vou estudar refrigeração não. Você já leu um livro de como fazer uma negociação com o cliente, você já leu um livro de como você se comporta frente a esse cliente, você já leu um livro de aprimoramento pessoal, isso tudo faz parte, porque hoje, olha, eu vou falar para vocês, quando eu comecei a trabalhar, isso faz tempo, hein? Eu tinha um grande problema, eu falava que eu não gostava de vendas, e eu quero ser sincero com vocês, se você hoje não souber vender, você não consegue nem arrumar emprego. Como que você vende a sua imagem para quem vai te contratar? Como que você vende a sua imagem para o seu cliente? Você tem que ser um conhecedor, você não precisa ser um apaixonado, mas você tem que ser um conhecedor da área de vendas para fazer a parte de negociação, você tem que entender o seu cliente, isso você só vai fazer com livros, e você tem que ler, você tem que estudar, para depois você ver como que você está se comportando, você tem que estar sempre antenado nas inovações de tecnologia, nas inovações de ferramenta, por quê? Tem um vídeo aí, ferramenta não é gasto, ferramenta é investimento. Quanto mais você investe em ferramenta, mais você facilita a execução de serviços no dia a dia. É claro, não basta só você encher o seu carro de ferramenta, a sua maleta de ferramenta, sem saber qual a correta aplicação de cada uma, como aplicar, como fazer. Você precisa entender que toda ferramenta que você adquire é para melhoria do seu serviço. Então, comece a focar em aquisição de ferramentas para a execução do seu serviço. E com isso, quando você chega no seu cliente, você abre ali uma mala de ferramentas, né, a sua caixa de ferramentas, eu não sei aonde você transporta essa ferramenta, e ele vê todo aquele conjunto, algo bem organizado, você já cria uma imagem diferente na cabeça do seu cliente. Você está bem arrumado, você fala bem, você se comporta, não é aquele cara conversador que fala alto, não, você tem
Isso eu estou falando porque você está tratando a sua imagem para o seu cliente. Você entrega para ele tudo aquilo que ele busca e ele vai, nessa hora, criar em você a confiança. Então, pessoal, quando eu falo tudo isso é porque você começa a fazer para o seu cliente uma coisa que é muito importante. Você tem que ser referência para o seu cliente por dois motivos. Pela qualidade do seu serviço, pelo seu conhecimento. Esses dois fatores são de extrema importância. É importantíssimo você gerar valor para o seu cliente quando você entrega isso pelo seu conhecimento, certo? E pela qualidade do seu serviço. Porque se você for referência para o seu cliente por preço, você só é mais um no mercado. O preço, ele vem bem depois disso, mas não é por ser referência, porque aí você gerando valor através da sua qualificação, ou seja, do seu conhecimento e da qualidade do seu serviço, o valor ele vai ser gerado e nessa hora o preço ele deixa de ser algo que é referência, entendeu? Então nós precisamos hoje focar nisso, entendam. Quando eu falo para vocês onde encontrar o seu cliente, que é o tema desse vídeo, o que acontece? Não adianta nada você determinar o seu cliente se você não se preparar para atender. E como é se preparar? Você fazer uma autoanálise. Será que hoje, eu chegando na casa do meu cliente, eu chegando na empresa do meu cliente, eu chegando aonde o meu cliente está, como que esse cliente vai me ver? Eu estou preparado para atender ele? Será que ele vai olhar para mim como? Ele vai achar que ele contratou um profissional que vai resolver? Ele vai olhar, vamos ver o que vai dar. Porque é tão difícil hoje, porque muitas vezes nós mesmos somos críticos dessa forma. E aí se a gente quer exigir isso de quem presta serviço para a gente, de quem vai fazer um atendimento qualquer para a gente, por que a gente não pode ser esse tipo de referência para o cliente? Será que a gente acha que o cliente não nos avalia assim? Claro que avalia. Precisamos ter muito cuidado com isso, mas muito cuidado mesmo, porque senão nós sempre vamos justificar a nossa frustração com concorrência, com clientes que não têm nenhum tipo de comprometimento com a gente, sendo que, na verdade, a maioria dos problemas está aqui, depositado em mim, que não fiz uma autocrítica, não avaliei, não determinei, para onde eu quero ir, não tracei estratégia. Então, assim, pessoal, quero deixar esse vídeo aqui como forma para vocês também se autoavaliarem e poder sempre buscar estar trabalhando com clientes melhores, com clientes que querem realmente comprometimento com um serviço bem prestado, com qualidade, e não aquele cliente focado em preço. Porque a partir do momento que a gente começar a fazer isso, esse cliente que busca preço, ele vai ficar sem opção. E aí eu vou forçar ele a buscar o quê? Qualidade. Entenderam? Então, olha só, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Entendeu? É um assunto assim que esse será mais um de uma série de vídeos. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Jorge Corral, eu não me apresentei no início do vídeo, mas tá aí, eu vou colocar esse vídeo lá no canal Transbordar Refrigeração. Quem não é inscrito, se inscrevam, dê um joinha, comentem, se gostou, se não gostou, deixe seu comentário e espero que vocês, pessoal, aproveitem o máximo desse conteúdo, porque virão outros. Um forte abraço e até a próxima.